Entrevista. Mais uma vez aqui conosco no programa Rádio Repórter Digital, nosso jornalismo de final de semana, a gente com imenso prazer de falar com a psicóloga Ciane Lisboa. Realmente um prazer tê-la aqui conosco, viu, Ciane? E a gente já começa te perguntando quem é Ciane Lisboa e como você atua na psicologia. Bom dia. Bom dia, meu amigo Ednei Santiago e todos os ouvintes desse maravilhoso programa Rádio Repórter Digital. Para mim é um imenso prazer estar de volta aqui. Prazer nosso. Vamos lá. Falar quem é Ciane Lisboa, né? De uma forma resumida, todo mundo já conhece o Nego Lindo. Então, Ciane Lisboa, o Lisboa vem de Jair Lisboa. Isso. Tenho 43 anos, né? Casada com esse Nego Lindo há quase 17 anos. Maravilha. Minha cidade natal é Oriçangas, mas já moro aqui em Alagoinhas há 28 anos, então já me sinto uma verdadeira cidadã alagoense. Espetacular. Amo essa cidade porque foi aqui que eu concluí, né, o meu 2º grau. Conheci o amor da minha vida, construí minha família, fiz a minha primeira graduação, que foi Recursos Humanos, e mais tarde fui conduzida, né, à grande paixão da minha vida, que é a psicologia, que me encanta a cada dia. A cada novo desafio, a cada paciente que passa pela minha vida, a cada história que a gente vê, né, se transformar em transformação e superação, faz tudo valer a pena. Então, eu sou psicóloga clínica, Ednei, inscrita no CRP 03 31 715, especializada em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E atualmente estou fazendo 2 graduações, uma em terapia de casais, que também é uma área que me encanta, e outra que é na TCC. Então, meu trabalho tem um foco especial na autoestima e na autoconfiança, pois acredito que quando uma pessoa reconhece seu valor, ela se liberta de amarras internas, encontra coragem para fazer escolhas mais alinhadas com seus sonhos e vive com mais leveza. Então, assim, amo ver meus pacientes resgatando a força que já existe dentro deles e se descobrindo e redescobrindo no processo. Para os ouvintes que nos escutam neste momento, como fazer para agendar uma consulta contigo? Então, isso é super fácil, tá? Eu vou deixar meu telefone já de início. Sim. O meu WhatsApp, que é 75999121122, que as pessoas podem entrar em contato diretamente comigo ou através do meu Instagram, que é @CianeLisboa. Eu já peço para você que está nos ouvindo, me segue aí no Instagram, @CianeLisboa, tá? E eu atendo presencialmente também aqui em Alagoinhas, tanto no meu consultório, que é em Alagoinhas Velha. Atendo também na clínica de doutora Larissa Reis, que é em frente ao Carneirão. E também ofereço atendimento online para todo o Brasil, que é importante ressaltar, porque você que está em qualquer lugar do Brasil, hoje com a facilidade do online, você pode também estar fazendo a sua consulta. Especialmente também eu tenho alguns horários à noite para quem tem sua rotina agitada, trabalha o dia todo, não consegue fazer o atendimento durante o dia. Eu tenho horários também de atendimento à noite, então é muito fácil me encontrar. Ciane, o que te motivou a focar em autoestima e autoconfiança e, na prática, como a baixa autoestima impacta a vida de alguém e de que forma a terapia rompe esse ciclo? Então, perfeita pergunta, Ednei, porque na verdade eu escolhi focar na autoestima e na autoconfiança, porque além de serem temas que estão completamente conectados com a minha história, com a minha identidade, também na clínica vejo diariamente o quanto cresce crenças negativas sobre si mesmo. Tipo assim, eu vou dar alguns exemplos, tá, que vejo diariamente o quanto essas crenças negativas sobre si, ela impacta na vida do ser humano. É tipo assim, as pessoas elas têm costume de dizer, vou dar alguns exemplos para que os nossos ouvintes entendam, tá? Sim. Eu não mereço, vou fracassar, não sou o suficiente. Então, elas vivem aprisionadas por essas crenças. Então, elas deixam a oportunidade passarem, silenciam sua própria voz, duvidam de suas capacidades e vivem presas mesmo. Então, são travadas entre o perfeccionismo e o medo de errar. Então, meu propósito, de fato, é ajudar cada pessoa a resgatar o valor próprio, reconhecer qualidades reais e caminhar com mais leveza e segurança nas escolhas. E na prática, o que é que acontece? A baixa autoestima, ela atravessa várias vidas, várias áreas da vida das pessoas, como o relacionamento, que de fato é um dos que são mais afetados, porque as pessoas têm medo de desagradar, dificuldade de impor limites. Aí vem a dependência da aprovação e maior tolerância a relações tóxicas. Quando a gente parte para o trabalho e para o estudo, a gente vê síndrome do impostor,
autoexigência paralisante, procrastinação por medo de falhar e fuga de desafios ou promoções. Aí quando a gente olha para as emoções e para o corpo, o que é que a gente vê, percebe, a gente consegue enxergar nas falas dos nossos pacientes? Ansiedade, tristeza, comparação constante, aí ruminação, sinais físicos mesmo de estresse que tem acometido muitas vidas. Então, na tomada de decisões, são indecisões crônicas, excesso de validação externa, abandono de metas pessoais. Então, a gente vê como a baixa autoestima pode impactar a vida das pessoas. Mas a boa notícia, ouvintes, é que esse ciclo pode sim ser rompido com a terapia, então trazendo mais equilíbrio e autoconfiança. E entendeu? E na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, nós trabalhamos 3 frentes complementares, que a gente traz a reestruturação do pensamento, a gente trabalha com essa questão de mapeamento das distorções cognitivas, que eu vou trazer um exemplo claro aqui, que é como a catastrofização, que é um exemplo claro, uma situação, uma pessoa ela sente uma dor de cabeça ao acordar, só para vocês entenderem como é que a pessoa, quando está com o pensamento desestruturados, ela acorda com a dor de cabeça e aí o que é que ela pensa? Com certeza é algo grave, talvez é um tumor, e se for tarde demais para tratar, vou acabar morrendo. Então a pessoa, ela, nesse caso, a mente dela salta direto para o pior cenário possível, ignorando causas comuns, como pode ser uma tensão, uma desidratação, a noite mal dormida, entende, amiga Ednei? Exatamente. Então, na TCC, nós ajudamos a pessoa a investigar outras hipóteses e buscar também dados concretos antes de chegar a essas conclusões extremas. E também nós substituímos esses pensamentos por interpretações mais realistas, o que fazem sentido de fato. Então, o registro de pensamento também, a gente traz perguntas para guiar, para testar evidências e eliminar achismos. Também trabalhamos com quebras de ciclo comportamental, que trocamos comportamentos de segurança, evitar falar ao público, terceirizar decisões, de dizer sim para tudo. Isso a gente trabalha muito em consultório, porque tem muitas pessoas que têm medo de dizer não, ou quando diz o não, sente uma culpa terrível. Então, são pequenas vitórias que vão sustentando vitórias maiores. Então, a gente traz também fortalecimento de identidades e valores, identificando qualidades, competências de valores pessoais, definindo metas alinhadas, né, ao paciente, e treinando também as habilidades como a assertividade, autocompaixão, autocuidado realista. Então, assim, a confiança deixa de depender só de resultados e passa a se apoiar em ocorrências e propósitos. Ouvinte, nesse final de semana estamos falando com a psicóloga Ciane Lisboa. Na continuidade, Ciane, tem algum sinal que indica que alguém está com a autoestima fragilizada? Sim, com certeza temos não só um sinal, como muitos, tá? E eu vou trazer aqui alguns sinais que são bem comuns e se repetem em muitos pacientes. Por exemplo, dificuldade de aceitar elogios. Alguém que recebe um parabéns pelo trabalho e logo responde, não foi nada, isso é um sinal. Ou sente desconfortável com o reconhecimento, isso é muito claro, a gente vê muito isso. Medo exagerado de errar ou de ser julgado. Então, o que é que a pessoa faz? Ela evita se voluntariar em reuniões ou conversar com pessoas de destaque por medo de ser criticado. Tem também a comparação constante com os outros, tá? Hoje em dia a gente vê muito isso, a gente pode até falar sobre isso mais lá na frente, né? Quando a gente pensa na rede social, aí as pessoas ficam checando redes sociais e se sentindo menos por não ter conquistado aquilo que vê na vida dos outros. Tem também o caso de evitar desafios, adia tarefas importantes ou não se candidata à promoção por achar que não é capaz. Então tem muitas pessoas nessa situação, nessa condição. Necessidade de se justificar. Sente que sempre precisa explicar cada ação ou escolha, mesmo sem ser pedido. Foco maior nas falhas do que nas conquistas, isso também é algo que é muito recorrente, comemora poucos acertos e dá atenção exagerada a cada erro, mesmo que pequeno. Então, assim, na clínica a gente escuta muito a frase, não sei o que está errado comigo, e na maioria das vezes não é que existe algo errado. O que existe é uma narrativa interna negativa, formada por crítica, rejeições ou comparações que vêm ao longo de uma vida que impede que a pessoa se enxergue sendo
com seu verdadeiro valor. Então, esse olhar negativo vai moldando o comportamento e a pessoa se anula em conversas, evita decisões importantes, mantém relacionamentos que não a valoriza e se cobra excessivamente. E com o tempo esse ciclo se retroalimenta, porque é uma coisa que vai se repetindo. Então, reforçando a sensação de incapacidade real. E o ponto-chave, amiga Dinei, é que a autoestima ela pode sim ser fortalecida. Quando uma pessoa começa a reconhecer pequenas vitórias, falar consigo de maneira mais gentil e desafiar, mesmo que aos poucos, essas crenças antigas, o ciclo se transforma e a confiança ela se reconstrói. Qual é o papel das redes sociais no fortalecimento ou na destruição da autoestima, considerando o uso excessivo e o acesso constante que muitas pessoas têm hoje em dia? Então, muito bom você falar desse tema, né, rede social, amigo, porque a rede social hoje a gente vê que ela tem um impacto duplo. E atualmente o uso excessivo e o acesso constante aumentam ainda mais seus efeitos sobre a autoestima. E elas podem ser ferramentas incríveis, tá, gente? Então, assim, nada contra a rede social. A gente vê que a rede social, ela pode ser usada para inspiração, para aprendizado, para conexão, permitindo que as pessoas, de fato, compartilhem experiências, encontrem comunidade de apoio, descubram novas oportunidades. Porém, para quem já está com a autoestima fragilizada ou uma pessoa que fica muito tempo conectado, elas funcionam como amplificadores, a gente sempre fala assim, é um amplificador da comparação, da autocrítica e do sentimento de insuficiência. Então aí, o problema é que no ambiente online, gente, vocês precisam estar muito atentos a isso. Nós vemos recortes cuidadosamente escolhidos e editado da vida dos outros, porque a gente só posta o que a gente quer, o que a gente acha bonito, o que é legal. Então, posta momentos de sucesso, felicidade, uma beleza idealizada, e isso cria um parâmetro irreal e as pessoas estão vivendo presas a isso. Então, muitas pessoas acreditam que não são boas o bastante ou que não estão vivendo ou sendo o suficiente, comparando sua rotina com a versão editada da vida alheia. Já atendi pacientes que, mesmo realizando sonhos pessoais, sentiam-se realmente frustrados, trazem assim essa sensação de frustração ou de insatisfação, e a gente fica se perguntando o porquê. Não parecia tão bom quanto o que viu no Instagram, e aí começa aquela questão de comparação. Então, o uso excessivo também pode levar a uma dependência digital, que a gente vê hoje muito, tanto em crianças, adolescentes, quanto em adultos. Então, tem aumentado o quê? A ansiedade. Então, o uso excessivo está levando pessoas à ansiedade, dificuldade de concentração, insônia, sensação constante de inadequação. Por isso, parte do nosso trabalho terapêutico é ensinar o uso consciente das redes sociais. Então, a gente ensina o quê? Gente, vamos filtrar conteúdos. Então, seguir perfis que realmente inspiram e que transmitem mensagens positivas. Então, a gente precisa saber o que a gente está consumindo. Estabelecer limite de tempos, isso é muito importante, inclusive para os pais, tá? Ter limite de tempo para os seus filhos usar a rede social, reduzir a exposição, né, que gera comparação excessiva e sobrecarga emocional, fortalecer a autoimagem fora da tela, então praticar o autocuidado, celebrar conquistas reais e investir em atividades que reforcem a percepção de valor próprio. Então, assim, eu não tô gostando do meu corpo, o que é que eu posso fazer para modificar? Bora fazer uma caminhada, bora em uma academia, bora fazer uma aula de dança. Então, assim, precisamos de fato buscar algo que reforce essa imagem do valor próprio. Então, o objetivo é fazer com que a pessoa aprenda a usar as redes sociais a seu favor, como ferramenta de aprendizado e conexão, sem permitir que ela se torne fonte de frustração ou desvalorização pessoal, amigo. Ciane, então quer dizer que pessoas seguras nunca sentem insegurança? E na prática, quais mudanças você observa em pacientes que fortalecem sua autoestima e autoconfiança? Então, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, meu amigo Ednei, a resposta é
Não. Por quê? Porque pessoas seguras, gente, também vão se sentir inseguras em algum momento da sua vida. Por quê? Porque elas vão sentir medo, vão sentir dúvida, e isso é normal, não tá errado a gente sentir medo, insegurança em alguns momentos da nossa vida. Segurança emocional não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Então é muito diferente. O medo, ele não pode te paralisar. Então quem tem autoconfiança não se paralisa diante de desafios, ao contrário, reconhece o medo como um sinal natural de crescimento e usa isso como uma oportunidade de aprendizado. E na prática clínica, o que é que a gente faz? Eu vejo mesmo que pacientes que trabalham para fortalecer a autoestima e a autoconfiança apresentam mudanças profundas, tanto internas quanto externas, e isso é muito visível. Quando a gente vê um paciente que ele de fato está comprometido com a psicoterapia, a gente vê, é notório a mudança, porque a gente já começa a notar a postura e comunicação, elas passam a se expressar com mais clareza, conseguem dizer não sem culpa e participam de conversas e decisões sem se autoanular. Outro ponto é as relações interpessoais. Elas já começam a estabelecer limites mais saudáveis, se afastam de relacionamentos tóxicos e se conectam com pessoas que os valorizam. Tomadas de decisão, sentem-se mais seguros para arriscar, explorar oportunidades e tomar decisões importantes sem depender exclusivamente da aprovação alheia. Aí vem a autopercepção também, que é outro ponto importante, que eles aprendem a reconhecer conquistas, aceitar elogios, celebrar pequenos progressos, reduzindo a autocrítica excessiva, e a resiliência emocional, que é um ponto crucial, porque eles conseguem lidar melhor com seus erros e frustrações, porque a gente sempre vai errar, gente, nós sempre vamos nos frustrar em determinado momento da nossa vida, só que eles passam a entender que o valor próprio não depende do sucesso imediato ou da opinião dos outros. Em resumo, para que fique claro, pessoas que fortalecem a autoestima e a autoconfiança continuam sentindo insegurança, sim, mas elas não os definem nem os paralisa. Ao mesmo tempo, desenvolve maior leveza, assertividade e capacidade de viver de acordo com os seus valores, criando um ciclo positivo que transforma a sua forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo, tá? Como a baixa autoestima e a falta de autoconfiança podem impactar a saúde emocional, contribuindo para sentimentos de ansiedade e depressão que são tão comuns entre as pessoas hoje, Ciane? É verdade. A questão da ansiedade e depressão, gente, é algo que é corriqueiro, né? Chegar nos consultórios, e a baixa autoestima e a falta da autoconfiança tem um papel central na forma como as pessoas lidam com os seus pensamentos, com suas emoções, com os desafios do dia a dia. E quando alguém não se valoriza ou duvida da sua capacidade, ela tende a ficar preso em ciclos de autocrítica, de preocupação excessiva, que vai alimentando a ansiedade. Por exemplo, pensamento como não vou dar conta, ou não sou bom o suficiente, não sou bom o bastante, pode gerar tensão constante, aí traz insônia, medo de tomada de decisões, tornando a vida ainda mais pesada. Então, da mesma forma, essas dificuldades afetam a autoestima e podem contribuir para sintomas depressivos. Então, você vê que eles caminham lado a lado. Então, a pessoa começa a se sentir incapaz de mudar de situações, perde motivações para realizar atividades que antes eram prazerosas e pode até se isolar mesmo socialmente. Então, a combinação da autoestima intensa, autocrítica, na verdade, né, quando ela vem intensamente, comparação com outros e medos de julgamento, cria um terreno fértil para que a ansiedade e depressão se instale ou se agrave, porque às vezes as pessoas já têm uma predisposição, então ela só vai se agravar. Então, na terapia, o que é que a gente faz? Trabalhamos para quebrar esses ciclos, ajudando o paciente a reconhecer suas qualidades, desafiar pensamentos negativos e desenvolver a autoconfiança por meio de pequenas ações concretas. Com o tempo, essas mudanças de perspectiva não só fortalecem a autoestima, como também reduz os sintomas, tá? Importantíssimo falar sobre isso, que vai reduzir os sintomas da ansiedade, da depressão, trazendo mais leveza, equilíbrio, sensação de capacidade para viver uma vida mais plena. O que você diria para quem ainda tem receio de buscar terapia? Esse é um recadinho que é importante, não poderia faltar, né? Porque às vezes as pessoas ficam, eu vou pra terapia, eu vou fazer o quê? Chegar lá, como é que eu faço? O que é que eu faço? Então, gente, a terapia, de fato,
é o investimento em si. Muitas vezes as pessoas adiam esse cuidado por medo ou insegurança, mas se permitir viver esse processo pode trazer mudanças incríveis. Então, se você sente que algo não está legal, que algo está te impedindo de ser quem realmente você é, vale a pena dar esse passo. É um primeiro passo, simplesmente, para o autocuidado. Qual mensagem, Ciane, você deixaria para quem hoje se sente incapaz ou insuficiente? Assim, Ednei, é um recadinho mesmo que vai do meu coração, gente, para nossos ouvintes hoje, tá? Se você hoje está se sentindo nesse estado, nessa condição, incapaz ou insuficiente, lembre-se, não acredita em tudo que sua mente conta. Sua mente, às vezes, ela mente, tá? Então, muitas vezes estamos repetindo histórias antigas, críticas, rejeições, comparações, que não correspondem mais à realidade, mas que podem e devem ser reescritas. Então, a autoestima e a autoconfiança, elas não surgem prontas, tá? Então, assim, não existe uma receita de bolo. São habilidades que se desenvolvem na prática. E o autoconhecimento e paciência também. Então, é como a gente fortalecer um músculo. O progresso vem o quê? Com a constância. Então, é de fato buscar todos os dias. Então, comece reconhecendo pequenas conquistas diárias, um limite que conseguiu impor, uma opinião que expressou, um cuidado que teve consigo mesmo. Então, trate-se com a mesma gentileza que você teria com alguém que você ama. Então, lembre-se, se você hoje se sente pequeno, não significa que de fato você seja pequeno, significa apenas que você está olhando para um ângulo limitado, tá? Então você não precisa esperar estar pronto para agir. É agir mesmo com medo, que tudo vai se encaixando, então que tudo vai se tornar pronto. Então, e a força que você procura fora já existe dentro de você. Então, ela só está esperando mesmo ser despertada. Então, todo mundo tem um potencial. Então, se você puder levar uma mensagem dessa entrevista hoje, meus ouvintes, desse programa maravilhoso, que seja esta: você tem valor, capacidade, tem potencial, então basta você acreditar e começar um passo de cada vez. E caso se sinta, com necessidade de apoio para fortalecer sua autoestima, sua autoconfiança, eu quero que saiba que eu estou aqui disposta para te ajudar, seja através de atendimento presencial ou online, tá? Meu objetivo é caminhar junto com você, oferecendo orientação, acolhimento e ferramentas práticas para que você se sinta mais seguro, mais segura, mais confiante em todas as áreas de sua vida. Então, dar esse primeiro passo já é um grande ato de coragem, de amor próprio, e você não precisa caminhar sozinho nem sozinha. Depois dessa aula de incentivo, o ouvinte, de repente, quer fazer um contato direto com você, Ciane. Como deve se proceder? Então, vamos lá, tá? Então, é simples, como eu já falei no início, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Eu vou repetir aqui para você, bem devagarzinho, para você correr e anotar. Isso. 759-9912-1122. Repetindo. 759-9912-1122. Você vai falar direto comigo ou pelo meu Instagram, @Ciane Lisboa. Corre lá, me segue, porque todos os dias eu posto pequenos vídeos, tá? Eu tenho agora mesmo um quadro que eu tô postando todos os dias, psicodoses diárias, com dicas de reflexões, que você pode se conectar. Algo pode falar com você ou com alguém que você conhece. Então, me segue lá, curte, compartilha, tá? E quero lembrar também a todos que a forma como você se vê influencia diretamente sua vida. Então, se você não se sente bem consigo mesmo, saiba que é possível sim mudar essa percepção. Então, você merece se valorizar e confiar em si mesmo. Então, cuide da sua saúde emocional, porque isso faz toda uma diferença. Madame Lisboa, leve um abraço para o nosso querido colega Jair Lisboa. Valeu, meu amigo Ednei Santiago, pode deixar. Eu quero deixar também um beijo no coração de todos os ouvintes, tá? Quero agradecer a você pelo carinho, pela confiança de sempre. Nós é que agradecemos. Dá um abraço ao meu amigo Delmiro Filho, nosso parceiro de sempre. Então, quero agradecer, a todos que nos ouviram, que estão conosco até agora. E dizer, gente, que de fato, saúde mental é importante, você precisa se cuidar, não deixe para amanhã o cuidado que você precisa ter por você hoje. Então, obrigada a todos os ouvintes e saibam que vocês não estão sozinhos e a terapia é o caminho para uma vida mais leve, saudável e equilibrada. Um ótimo sábado a todos e um beijo no coração, que Deus abençoe. Obrigado, psicóloga Ciane Lisboa.